figuração, ou seja, não é um cachorro, não é um boi, não é uma casa, são os desenhos que, vamos dizer assim, que vêm na sua imaginação. E este é mais interessante ainda, tá? É um trabalho que mexe com a percepção, principalmente quando a gente trabalha em aula com criança, mexe muito com a percepção, ativa a questão das cores, né? A criança tem acesso a todas as cores e pode trabalhar do jeito que ela quiser. Você consegue, com esse trabalho, olhar, ter uma visão do seu aluno. Aquele aluno que pinta muito colorido, quase sempre essa criança está feliz, é uma criança alegre, é uma criança para cima, está tudo bem para ela e na vida dela. Quando a criança usa, mesmo tendo muitas canetinhas ou lápis de cor, ou giz-de-cera, o material que é disponível para ela em sala de aula, se esta criança ela usa só cores pastéis, ou então cores bem neutras, pinta só de cinza, marrom, preto. E você fala assim, às vezes você até interfere um pouquinho com o professor, usa o vermelho, usa... Não, tia, não quero não. E faz aquela obra bem escura, se você deixou livre e com todos os materiais coloridos, muitas das vezes você pode observar que aquela criança, de repente, ela está passando por um momento difícil da vida, ou de repente falta alegria na vida dela de forma geral, e é um dos motivos, tá, da gente às vezes usar a arte, usar o desenho para a questão de observação. Não precisa ser só nesse tipo de desenho, tá, gente? Até, vamos dizer assim, se você vai pintar uma tela com essa criança e você coloca para ela fazer uma floresta, você coloca para fazer, vamos dizer assim, o que ela mais gosta, quando são desenhos assim livres, né? Você coloca a criança, vamos desenhar, faz um desenho livre. E essa criança, ela faz só mostrinhos, ela faz só com tons escuros, sombrios. Essa criança, ela deve, com observação, se ela sempre faz isso, você encaminhá-la, conversar com a direção, né, conversar com a psicóloga da escola, para que aprofunde. Você, como professor, você não vai diretamente, você faz só a observação, porque o aluno está à sua disposição ali. Aí você continua buscando, puxando, colocando cores mais claras sempre, mais alegres, né? E se essa criança ela continua buscando aquelas cores mais escuras, você pode buscar ajuda de profissional, porque essa criança aos poucos ela está revelando aquilo que está passando no interior dela de forma bem singular, de forma bem natural. Essa criança está precisando de ajuda, tá? E este desenho, ele em alguns livros, em algumas escolas, alguns professores, chama de desenho cego, tá? Eu vou ensinar a técnica e aí vocês vão entender o porquê desse nome. Só que, vamos dizer assim, agora na modernidade, né? Para evitar a questão de preconceito, de mal entendimento, eu já não chamo mais, e alguns livros já não traz mais esse nome dessa atividade, desenho cego. Ele traz desenhos com olhos fechados, desenhos com olhos vedados, porque a técnica é isso mesmo. Você pede a criança que com lápis ou com canetinha, se ela tiver canetinha colorida, né, e caneta preta, ela feche realmente os olhos, vele os olhos e tape com a mão, e ela vai fazer desenhos aleatórios. Aí de começo, ela começa desafiando você, falando assim, eu dou conta. Quer ver, tio, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um cachorro com o olho fechado. Aí quando ela vê que não pode olhar, a gente fica, não pode olhar, pode usar a folha toda, e ela começa, né, usando, daí a pouco ela começa se soltando, e ela vai soltando riscos aleatórios, tá, bem aleatórios, e estes riscos aleatórios faz com que a arte fique abstrata, fique não figurativa, tá? E depois que ela faz bastante, às vezes você olha e fala assim, só isso vai ficar... Porque quando fica os pedaços grandes, olha, aqui eu tive o objetivo de deixar, mas eu poderia fazer isso aqui, ó, fazer mais um pouco, olha. Porque quando tem mais um pouco, olha aqui quantos pedacinhos pequenininhos, ela vai ficando mais colorido. Eu tenho alguns exemplos de, às vezes, eu faço ela fica toda colorida, todinha.
tá? Aqui eu quis deixar com o fundo branco, eu ainda vou pintar no caso mais alguns, mas eu quis deixar com o fundo bem branco, para que vocês possam entender que há essas duas maneiras de fazer, tá? O desenho não tem limite de linhas, tá? Quanto menorzinho for ficando os espaçozinhos, você pode ir fazendo assim, ó. Eu gosto fazendo o Ezinho, que aí vai ficando bonitinho, ó. Tá? O que vai acontecer? Quando eu começar pintando aqui mais esse pedaço, vai ficar mais colorido, tá? Eu estou usando aqui, quem está assistindo, acompanhando o meu canal, tem percebido que eu tenho usado essas canetas, né? Que eu comprei, aquela mesma história. Comprei umas canetas e eu não observei na pressa pela internet de que eram só refis. Achei barato, 72 canetas coloridas, mostrando que as tintas eram fortes e brilhosas, algumas fluorescentes. O que eu fiz? Corri e comprei. O que aconteceu? Elas vieram direitinho, só que eram refis, não vem nenhuma completa, e eu não consigo nada que faça essa caneta ter. Já pensei em criar, acho que eu vou fazer assim, ó, mas eu vou ter que fazer em todas, 72 vai dar muito trabalho. Resolvi usar, tá? Estou usando, fazendo algumas artes com essas canetinhas, e tá dando um bom resultado, porque a tinta dela é muito macia, muito gostosa, muito brilhosa, e nós vamos trabalhar com ela por muito tempo, tá? Mas eu vou pintando aqui, e eu espero que vocês tenham entendido essa técnica de o que é abstrato. Abstrato é qualquer arte que não seja figurativa. Esse é o melhor conceito e mais simples. Aquilo que não é figurativo, por exemplo, se você faz, existe, gente, depois outros tipos de abstrato, tá? Que depois, com o tempo, nós vamos trabalhar. Mas se você faz o abstrato, tem o abstrato geométrico, tá? Tem outros tipos, tá? Mas nós vamos mostrar isso daí depois. Por enquanto, eu quero só que você tenha noção. O abstrato, de cara, você vê aquilo que não é figurativo. Como eu disse, não é um personagem, não é uma pessoa, não é um animal, não é uma árvore e assim, etc, tá? Isto é figurativo. Isto aqui é figurativo, não é figurativo. Figurativo é o que eu disse. Então, isso aqui é abstrato. Aí, o abstrato, então, é tudo aquilo que não é figurativo, certo? E nós estamos fazendo aqui a técnica do desenho com o olho fechado. Não para pintar, tá, gente? Só o desenho. Na hora de desenhar, os rabiscos aqui que eu chamo, né? Os desenhos aleatórios, a gente desenha com o olho vedado. As crianças amam. Se você é professor de arte, não fez isso ainda na sua sala, e não precisa ser professor de arte, tá? Professor de educação, de educação fundamental 1, até em horas vagas, professor de fundamental 2. E tem uma técnica que eu uso em sala de aula muito legal. Todo mundo faz seu desenho, né? E vem aqui embaixo e escreve seu nome. Olha que legal para você fazer em sala de aula. Escreve o seu nome. Aí ele começa a pintar. Ele desenhou, desenho cego, tá. Ele começa a pintar. Aí você conversa com as crianças. Olha, não vamos poder bagunçar no desenho do colega. Tem que ser um trabalho muito bem feito. Mas aí a criança começa a pintar e eu acerto com ele assim, ó. Toda vez que eu falar a palavra chega, você tem que trocar o desenho com o colega, passar o desenho. Vai passando sempre no sentido horário. Eu determino com eles, ou anti-horário, tanto faz. Nós vamos pelo lado sentido horário. Então vamos lá. Aí a criança desenhando. Aí tá aqui no meio aqui, ó. Aí eu, sem ver, né, prestar atenção, eu falo, chega! O aluno tem que imediatamente parar e passar o seu desenho para outro colega, e o colega vai rodando, vem outro desenho. Isso na sala de aula com 15, 16, 17 alunos, o que acontece? O desenho, a pintura dele, que era dele, todos interagem pintando, tá? Torna-se um trabalho coletivo, que depois cada um leva o seu para casa. E ele tem aquela... Eu lembro de uma aluna que falou assim, ai tia, eu vou guardar esse daqui, porque eu tenho aqui... Todos os meus colegas que eu gosto pintaram meu desenho. Eu falei, ó, que legal, viu? Então, quer dizer, serve também para a questão de interação. Tá vendo quanta coisa legal? Então tá, fica comigo no meu canal, que aqui tem muita dica legal de arte. Eu vou trazer vários tipos de aula de arte que você vai poder usar na sua sala de aula, nas suas oficinas, em aulas também de terapia, tá?
Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela usa várias atividades minhas, ela interage comigo, pedindo ajuda de o que fazer para poder... E a gente tem essa capacidade também de ajudar, né? E assim a gente vai ficando por aqui. Este vídeo completo, até do desenho, vai estar também no meu canal, só que eu vou fazer em 2 partes, tá? Eu vou colocar como explicação, que é essa primeira parte aqui, e depois eu vou colocar como é que eu fiz ele desde o começo, para que vocês possam aprender. Pode ser? Beijo grande, esteja no meu canal, curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de indicar um amigo que goste de arte, um professor que você conheça de arte, porque aqui sempre tem alguma coisa legal e vocês vão estar me ajudando, eu estou ajudando vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá? Isso é muito importante para mim, que esse canal também cresça, tá? Porque a gente fica mais animado também quando o canal vai crescendo. E o meu canal está crescendo ultimamente bem, graças a Deus, tá? Beijo grande, até a próxima, tchau! Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a fazer esse desenho lindo. Eu vou ensinar vocês a técnica do desenho abstrato com os olhos vendados, quase que eu erro, né? Nós vamos vendar os olhos e fazer esses desenhos aleatórios aqui com a canetinha preta. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, vamos fechar o olho e vamos rabiscar bastante. Eu não chamo de rabisco, tá? Eu chamo de desenhos aleatórios. Aí depois com canetinhas coloridas, eu vou fazer com canetinhas coloridas, minhas famosas canetinhas coloridas que vieram errada. E quem não tiver canetinha colorida suficiente, pode fazer esse desenho com o quê? Com lápis de cor, giz de cera, ou de forma mista, lápis de cor, técnica mista, lápis de cor e giz de cera, ou com tinta, também já fiz com tinta guache, ficou bem bonito. O importante é ficar do jeito que você goste, bem colorido, tá? Você pode chegar a pintar ele todinho. Aqui eu estou deixando algumas partes em branco, como se fosse o fundo, tô achando interessante, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Mas se você quiser, você pode fazer com que esse vídeo seja só inspiração para você. Não deixe de assistir, esse aqui já é o segundo. O primeiro, para assistir, para fazer esse daqui, eu aconselho você a assistir Arte Abstrata com Olhos Fechados, parte 1. Porque eu vou explicar o porquê desse desenho, é bem interessante, tá? Beleza, vamos lá?